3.2 Instrução do aprendiz maçom. 3 luzes. Venerável Mestre diz. Introdução. De acordo com as Sagradas Escrituras, onde consta: Item 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas. A narrativa bíblica, em sua gênese, associa a luz a algo positivo, tendo para tanto a aprovação de Deus, que viu que a luz era boa. Primeiro vigilante diz. A associação de luz a algo positivo e bom, sempre em oposição às coisas mais sombrias, está presente em todas as religiões, crenças e filosofias. Então, são associações lógicas ao pensamento humano universal os seres de luz, os espíritos iluminados, os entes que emanam luz, a luz da sabedoria, e outras. Sem luz não há vida, pois é um dos elementos essenciais aos seres vivos, que a captam do sol, para muitas religiões a personificação de Deus. Ao contrário, as trevas, além da associação com o mal, representam a ignorância, a ausência de sabedoria e o descaminho. Na maçonaria jamais se deve apagar a luz representativa da divindade com sopro ou qualquer parte do corpo, mas sempre com apetrecho próprio, isto porque poderia contaminar a denominada chama sagrada, demonstrando-se nessa simbologia o respeito à luz, que tanto representa a criação, quanto o conhecimento. Todas as reflexões referentes à luz são importantes, pois culminam com a indicação do caminho à iluminação maior, afastando das trevas, em que até recentemente vivia. As luzes do templo orientam no auxílio dos que adentrarão em busca da luz da sabedoria e conhecimento, pois iluminado é quem reflete a luz que recebe, e não quem somente a absorve sem multiplicá-la. Segundo o vigilante diz. Luzes do templo. As 3 luzes da loja são representadas pelos Venerável Mestre, primeiro e segundo vigilantes, as autoridades diretivas dos trabalhos com atribuições individuais, que se unidas compõem o todo. Harmônico. Hierarquicamente, um precede ao outro, e ocorrendo a ausência do Venerável Mestre, a primeira das luzes, a condução dos trabalhos fica a cargo de seu imediato, o primeiro vigilante. Cada uma das 3 luzes da loja possui a própria simbologia, joias e respectivas responsabilidades. Venerável Mestre. Para chegar ao honroso cargo de Venerável Mestre, é necessário antes ter exercido outra posição em loja, tal qual os cargos de vigilante ou orador, tendo assim experiência suficiente para desempenhar a contento as atribuições do cargo. Para o preenchimento do cargo deve ser realizada uma eleição secreta, vencendo quem obter maioria dos votos, só votando os mestres, aprendizes e companheiros não participam. Orador diz. Conforme o escritor Risardo da Camino, o Venerável Mestre deve cumprir os seguintes deveres. 1. Sentir-se maçom, de preferência a qualquer outra formação doutrinária. 2. Ser discreto, justo e procurando ser perfeito. 3. Ser entusiasmado e interessado. 4. Ser disciplinado, disciplinador, tolerante e apaziguador. 5. Não ser invejoso, rancoroso ou intrigante. 6. Ser estudioso e meticuloso. 7. Ser humilde e inteligente. 8. Nas eleições ter comportamento de magistrado. 9. Não pleitear cargos ou posições nos escalões superiores. 10. Ser cumpridor dos estatutos, regulamentos e constituições. O Venerável Mestre se afigura como o referencial moral e intelectual da loja, e assim, o guardião do equilíbrio a reinar entre os integrantes, o que sem dúvida é um fardo pesado. Entretanto, sendo conhecedor da arte real, sabiamente a utilizará nessa árdua tarefa. O joia do Venerável Mestre é o esquadro, pois sua linha traçada não deve pender para a direita ou esquerda, representando a equidade com que deve agir sempre. Sobre o tema, diz o autor Risardo da Camino. Item o esquadro controla e talha as pedras, que só se ajustam quando não regulamentares. Aplicando-a a si mesmo, o Venerável Mestre dá o exemplo de impecável sociabilidade, praticando magistralmente a arte de saber viver, que traduz por uma constante afabilidade. Secretário diz. Seu conjunto de qualidades confere ao Venerável Mestre o direito de não censura por ninguém, porém, deve revestir-se desses princípios, para tornar-se merecedor desse privilégio. Devendo ainda contar com amizades de maçons e profanos, demonstrar autoridade e ampla erudição. Enfim, o Venerável Mestre deve ser o guia, o referencial, o primeiro oficial e a primeira luz da loja, além de ter consciência que suas características influirão, certamente, na aprendizagem e vida maçônica daqueles que estão nos primeiros passos de sua caminhada. Os vigilantes.
As colunas do norte e do sul são regidas primeiro e segundo vigilantes, cada qual comandando a sua, e ambos unidos e subordinados ao venerável mestre, representante da sabedoria, devem formar um todo indivisível, sinônimo da harmonia requerida nos trabalhos. Algumas características são próprias dos vigilantes, pois além do venerável mestre, são os únicos que se utilizam de malhos ou malhetes, além da prerrogativa ímpar de se pronunciarem sentados durante os trabalhos. Quando surge o sol no oriente, onde se encontra o venerável mestre, caminha em direção a seu maior esplendor que é ao meio-dia, onde o espera o primeiro vigilante, forte e único, chega ao crepúsculo no ocidente, onde o aguarda o segundo vigilante. Quando um integrante deseja fazer uso da palavra, é o vigilante da coluna onde se assenta, quem proverá a necessária permissão, logicamente, com a concessão do venerável mestre. Aos vigilantes cabe como seu objetivo primordial, observar, vigiar e principalmente instruir os aprendizes e companheiros, respectivamente. Guarda, ou cobridor, o diz. Primeiro vigilante. Pelas mãos do venerável mestre, o primeiro vigilante, representando a força, recebe simbolicamente o nível que compõe seu altar, pois o nível representa o equilíbrio que deve dar à loja, sendo dois seus deveres fundamentais. Item verificar se o templo está coberto, e item se todos os presentes são maçons. A verificação acerca da cobertura do templo às vistas profanas tem significado muito profundo, pois a cobertura também significa a proteção do grande arquiteto do universo, cabendo ao primeiro vigilante verificar, sentir e ritualisticamente comunicar ao venerável mestre. Uma das diversas formas que o primeiro vigilante dispõe para verificar se todos são maçons, também seria através do olhar, posto que demonstra em cada um dos presentes a comunicação espiritual daquela condição. Assim, o primeiro vigilante deve enxergar se algo está interferindo na perfeição do espírito maçônico necessário aos trabalhos. Outra função do primeiro vigilante seria auxiliar no fechamento da loja, pagando os obreiros e despedindo-os contentes e satisfeitos. O altar do vigilante deve estar instalado sobre 2 degraus, e a seus pés encontra-se uma pedra polida, representação dos integrantes que ocupam sua coluna. Venerável mestre diz. Segundo vigilante. O segundo vigilante, que representa a beleza e a concórdia, tem seu altar alocado sobre apenas um degrau, estando a seus pés uma pedra bruta, significando a precária condição dos integrantes de sua coluna. Dentre as funções do segundo vigilante, uma seria a de conclamar os obreiros para o trabalho, mostrada por sua joia que é o prumo, representação da pesquisa e da verdade. Sua função é tão nobre quanto a do primeiro vigilante, estando também a seu cargo o auxílio no fechamento da oficina, bem como substituir o primeiro vigilante em suas ausências. Finalmente, é possível afirmar que, representando a sabedoria, a força e a beleza, as 3 luzes do templo, tão necessárias à iluminação do caminho que transforma-os integrantes em verdadeiros maçons, na concepção maior do espírito maçônico, são compostas pelo venerável mestre, primeiro e segundo vigilantes, respectivamente. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.